Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar sobre as posições relativas entre retas. A primeira coisa que nós temos que verificar é o seguinte, é quando as retas são coplanares e quando elas não são coplanares. Ou seja, pode ser que exista um plano que contenha as duas retas ou não existe um plano que contenha ambas as retas. Então, a gente tem que verificar quais são essas situações que acontecem isso. Então, a partir das informações dos vetores diretores das retas e dos pontos da reta, nós conseguimos verificar isso. Por exemplo, se nós considerarmos aí a reta R como sendo a reta dada por essa equação, um ponto e alfa vezes o vetor diretor da reta. E a reta S como sendo um ponto, também conhecido, e o vetor que dá a direção dela. Então, nós temos essas informações, ponto e vetor diretor de ambas as retas. Tá? Então, vamos imaginar que o ponto P ele tem as coordenadas xp, yp e zp. E o ponto Q tem as coordenadas xq, yq e zq. O vetor VR, o vetor que dá a direção da reta R, tem coordenadas xr, yr e zr. E o vetor VS tem coordenadas xs, ys, zs. Então, todos esses valores aqui são conhecidos. Tá? Bom, quando é que essas duas retas aqui, R e S, vão estar no mesmo plano? Quando nós considerarmos esse vetor VR, esse vetor VS e esse vetor PQ, eles estiverem no mesmo plano também. Então, se isso acontece, as retas são coplanares. Mas observe também o seguinte, uma condição necessária e suficiente para que esses três vetores sejam coplanares é que o produto misto entre eles seja igual a zero. Então, R e S estão contidas em um plano π se somente se o produto misto, que vai ser dado por essa conta aqui que é feita com esse determinante, na primeira linha as coordenadas do vetor VR, na segunda linha as coordenadas do vetor VS e aqui as coordenadas do vetor PQ. Eu considero esse vetor aqui, PQ, coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem. Então, eu tenho aqui as coordenadas do vetor PQ. Tá bom? Bom, essa conta aqui tem que dar zero. Ou seja, o produto misto de VR, VS e PQ tem que ser igual a zero. Então, essa aqui é a condição necessária e suficiente para que as retas sejam coplanares. Bom, então vamos ver aqui um primeiro caso. O caso em que as retas são paralelas. Duas retas são paralelas quando elas são coplanares e não possuem nenhuma interseção. Então, o primeiro caso que eu falei aqui, que elas são coplanares, nós temos que ter o quê? Que o produto misto entre VR, VS e PQ igual a zero. Então, a primeira coisa que nós temos que verificar é essa condição. Produto misto entre os vetores diretores e o vetor que tem origem em P e extremidade em Q, produto misto igual a zero. Outra coisa que nós temos que verificar é que o vetor VS e o vetor VR, eles têm a mesma direção, ou seja, eles são paralelos. Isso quer dizer que eles são LD. Então, essa condição, VR e VS LD, tenho que verificar também, ou seja, eles são paralelos. Ou seja, um é múltiplo do outro. E a outra condição é a seguinte, esse vetor PQ aqui, ele tem que ser LI com VS e com VR. Então, VR e PQ são LI, ou seja, eles não são paralelos, e VS com PQ, eles são LI, não são paralelos. Se eu mostrar essas quatro coisas aqui, eu estou mostrando que a reta R é paralela à reta S. Vamos ver outro caso. Agora elas são coincidentes. O que quer dizer ser coincidentes? Coincidentes é que a reta R coincide com a reta S. Então, o que vai acontecer aqui? Primeiro, elas têm que estar no mesmo plano. Então, eu tenho que, novamente, o produto misto entre os vetores é zero. Segunda coisa, os vetores têm a mesma direção, VR e VS. Ok. Só que agora, o PQ aqui, ele também vai ter a mesma direção. Então, além de VR e VS serem LD, os vetores VR e PQ são LDs também, e o vetor VS e PQ
também são LDs. Então, quando essas quatro coisas acontecem aqui, as retas são coincidentes. Por quê? Porque os vetores aqui, diretores das retas, vão ser LD. Além disso, eles são LD também com o vetor PQ. Ok? Vamos para outro caso. Retas concorrentes. Bom, aqui nós vamos separar em dois casos. Quando elas são concorrentes e não formam um ângulo de 90 graus, então nós vamos dizer apenas que elas são concorrentes, ou quando elas são concorrentes e formam um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós vamos dizer que elas são perpendiculares. Novamente, as retas estão no mesmo plano, elas são coplanares, então nós temos que ter que o produto misto entre os vetores diretores e o vetor PQ é igual a zero. E nós vamos ter também o seguinte: observe agora que os vetores VR e VS, eles são LI, né? Então eu tenho que ter esses dois vetores LIs, porque aí eu vou ter que as retas estando no mesmo plano, elas vão interceptar-se aqui segundo o ponto P. Então VR e VS são LIs. E só para a gente dizer que ela é concorrente, mas ela não é uma situação em que elas são perpendiculares, nós vamos dizer que o VR, produto interno com VS, é diferente de zero. Porque no caso em que é zero, nós sabemos que eles são perpendiculares, os vetores, e as retas seriam perpendiculares. Tá ok? Então nós estamos diferenciando aqui o caso de concorrentes e perpendiculares. Bom, e quando é que elas são perpendiculares? Elas vão ser perpendiculares quando acontecer a mesma coisa novamente. Elas são coplanares, então o vetor VR, VS, PQ, produto misto, dando igual a zero. Depois, esses dois vetores VS e VR, eles têm que ser LI. Então, VR e VS LI, ou seja, eles não são paralelos. E a terceira coisa é que o produto interno entre eles é igual a zero. Então, produto interno entre VR e VS igual a zero. Tá ok? Então, nesse caso aí, elas vão ser perpendiculares. Bom, aí tem os casos em que as retas não são pertencentes ao mesmo plano. Nesse caso, nós temos retas reversas. Então, observe aqui, ó. Eu tenho a reta R aqui num plano e a reta S aqui em outro plano. Nesse caso, elas são reversas. Tá? Só que aí a gente também vai diferenciar reversas de ortogonais, que a gente já vai ver o que vai acontecer quando elas são ortogonais. Então, observe, ó. Quando eu pego a projeção da reta R, né, projeto a reta R aqui no plano que contém a reta S, essa projeção vai interceptar aqui segundo um ângulo que não é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, nesse caso, nós temos o seguinte: a reta R e a reta S não pertencem ao mesmo plano. Então, o que vai acontecer? O produto misto entre VR, VS e PQ é diferente de zero, onde PQ, é um ponto da reta R e o Q é o ponto da reta S. Tá? Dá a mesma conta, só que agora é diferente de zero. Então, as retas não são coplanares. Outra coisa que nós temos que verificar: VR e VS, eles são LIs. Porque se eles fossem LDs, nós teríamos o caso em que as retas poderiam ser paralelas e ter um plano que continha as duas. Tá? Então, isso daqui você vai verificar que VR e VS são LIs. Outra coisa que você vai verificar agora é o seguinte: nós queremos que, para ser reversa, nós queremos diferenciar de ortogonais, então o produto interno entre os vetores diretores tem que ser diferente de zero. Tá? Só por isso. E no caso especial de retas reversas, que o ângulo é 90 graus entre as retas, né, entre a projeção da reta R com a reta S, nós temos esse caso aqui, ó. Eu tenho aqui a reta R num plano, a reta S em outro plano. Eu pego a reta R e projeto aqui no plano que contém a reta S. E aí a projeção da reta R com a reta S vai formar um ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, nós dizemos que as retas são ortogonais. Então, a diferença importante entre ortogonal e perpendicular é que quando é perpendicular, elas estão no mesmo plano. E quando elas são ortogonais, elas não estão no mesmo plano. Elas são retas reversas. Então, primeira coisa, elas não estão no mesmo plano. Então, o produto misto entre os vetores diretores e o vetor PQ é diferente de zero. Segunda coisa, os vetores VR e VS, eles são LI. Né? E a terceira coisa que vai acontecer é que o ângulo entre VR e VS vai ser igual a 90,
Ou seja, o produto interno entre os dois vetores é igual a zero. Ok? Bom, então com todas essas informações, nós já conseguimos resolver os nossos exercícios envolvendo aí as retas e para nós encontrarmos as posições relativas entre retas. Vamos ao primeiro. Então, neste exemplo, nós temos o seguinte enunciado. Determine a posição relativa entre as retas R, y igual a 2x menos 3, z igual a menos x, e S, dada por x igual a 1 menos 3t, y igual a 4 menos 6t e z igual a 3t. Nós observamos aqui que a reta S está na equação paramétrica. Aqui a reta R está numa equação paramétrica um pouquinho diferente, porque o y e o z estão ambos em função de x. Então o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos fazer o seguinte, ó, colocar, por exemplo, x igual a lambda. Tá? E aí, nesse caso, nós teríamos que a reta R ela ficaria escrita da seguinte forma. A nossa reta R ela ia ficar assim, ó, x igual, posso colocar assim 0 mais lambda, só para a gente verificar que 0 é a coordenada do x, do ponto x, o y igual a menos 3 mais 2 lambda. Por quê? Porque ó, é 2x, né? Então, como x é lambda, fica 2 lambda menos 3. Então, estou colocando na forma ponto vezes a coordenada do vetor diretor. E a coordenada z vai ficar como sendo igual a 0 menos lambda. Tá? Então, aqui eu tenho o ponto da reta R e aqui eu tenho as coordenadas do vetor diretor da reta. Então, quem é o ponto que eu vou chamar de ponto P aqui da reta R? O ponto P, ele vai ter as coordenadas 0, menos 3 e 0. Que são esses valores que estão aparecendo aqui, ó, 0, menos 3 e 0. Tá? O vetor VR, que é o vetor que dá a direção da reta R, vai ter coordenadas 1, 2, menos 1. Então, aqui eu tenho 1, 2 e menos 1. Agora, o ponto Q, que é o ponto que está aqui na reta S, vai ter coordenadas 1, 4 e 0, porque não está aparecendo aqui, né? Então, coordenadas 1, 4 e 0. É muito importante você saber extrair daqui das equações um ponto da reta e o vetor que dá a direção da reta. VS, que é o vetor que dá a direção da reta S. Menos 3, menos 6, 3. Então, menos 3, menos 6 e 3. O que nós temos que fazer agora? Vamos calcular o produto misto. A primeira coisa que a gente faz aqui é calcular o produto misto para verificar se as retas são ou não coplanares. Tá? Então, vou colocar aqui o vetor VR, que tem coordenadas 1, 2, menos 1. O vetor VS, que tem coordenadas menos 3, menos 6 e 3. E o vetor PQ. Então, são as coordenadas de Q menos as de P. Então, a primeira coordenada, 1 menos 0, vai dar 1. 4 menos 3 vai dar 7. E 0 menos 0 vai dar 0. Pronto. Temos que calcular aqui esse produto misto. Então, observe. Quando eu multiplicar aqui, vai dar 0. Quando eu multiplicar aqui, vai dar 6. Aqui vai dar 21. Mais 21. Agora, menos. Vamos fazer a conta aqui na diagonal secundária. Aqui vai dar 6. Multiplicando aqui, vai dar 21. Mais 21. E multiplicando aqui, vai dar 0. Então, o que a gente observa? Que deu 6 mais 21, menos 6 mais 21. Isso daqui dá 0. Portanto, as retas são coplanares, tá? Então, já tenho que as retas são coplanares, tudo bem? Já garanto isso.
coplanares. Agora, o que eu tenho que verificar? Tenho que verificar o seguinte: se os vetores VR e VS são múltiplos um do outro, ou seja, se eles são LD. Como é que a gente faz isso? A gente faz a divisão de um pelo outro, a coordenada por coordenada. Então, olha só, vamos observar. Menos 3 sobre 1 é igual ou não a, segunda coordenada, menos 6 sobre 2? É, né? Menos 6 dividido por 2 também dá menos 3. E 3 dividido por menos 1. 3 dividido por menos 1. Também dá menos 3. Ok. Então, VR e VS são LD. Ok? Agora eu tenho que verificar se eles são LDs com vetor PQ, que é esse vetor 1, 7, 0. Se eu faço 1 dividido por 1, vai ser igual a 7 dividido por 2? Não, é diferente. Tá? Então, nós já temos o quê? Que o vetor VR, tá? E o vetor PQ, eles são, o vetor PQ são LI. São LI. Tá? Bom, se eles são LI, o vetor VR e o vetor PQ, quer dizer o seguinte, que as retas, elas não são coincidentes, né? A gente já sabe que as retas são coplanares, os vetores são LDs, ou seja, um é paralelo ao outro, então elas são paralelas às retas. Só que elas não são paralelas coincidentes. Por quê? Porque nós vimos essa situação aqui, em que os vetores VR e o vetor PQ são LI. Tá? Então nós concluímos o quê? R, a reta R, aqui, R, vai ser paralela à reta S. Tá bom? Então, dessa forma, nós descobrimos aí a posição relativa entre as duas. As duas retas são paralelas. Vamos então ao nosso próximo exemplo. Determine a posição relativa entre as retas R e S. Aqui a reta R foi dada na equação simétrica e a reta S na equação paramétrica. Então, nós conseguimos aqui extrair um ponto e o vetor diretor da reta R e um ponto e o vetor diretor da reta S. Então, vamos fazer isso. Vou pegar aqui e verificar primeiro o seguinte. Ó. Aqui está aparecendo só x sobre 2, mas nós sabemos que é x menos 0 sobre 2 igual. Aqui vai ficar y menos 1 sobre 1 mesmo, né? E igual o z, ó, tá sozinho aqui, mas ele é z menos 0 dividido por 1. Então, aqui nós sabemos que essas aqui são as coordenadas do ponto, né? E essas que aparecem aqui embaixo são as coordenadas do vetor diretor. Aqui é menos 1, né? Do vetor diretor, tá certo? Muito bem. Então, observe, o ponto P, que é o ponto da reta R, ele tem coordenadas 0, 1 e 0. O vetor que dá a direção da reta R é o vetor 2, menos 1 e 1, certo? Muito bem. Agora, a mesma coisa nós vamos fazer com a reta S. Quem é o ponto Q da reta? É o ponto 2, 0, 1. Então, eu tenho 2, 0, 1. E o vetor VS? Quem é? O vetor VS ele tem coordenadas menos 4, 2, menos 2. Menos 4, 2, menos 2. Muito bem. Agora, o que nós precisamos também? Nós vamos precisar do vetor PQ. Vetor PQ. Quem é o vetor PQ? É o vetor que tem origem em P, extremidade em Q. Então, nós temos que fazer essa conta. As coordenadas de Q menos as de P. 2 menos 0, 2. 0 menos 1, menos 1. E 1 menos 0, 1. O que a gente observa aqui? Que o vetor PQ deu as mesmas coordenadas que o vetor VR. Então, nós já sabemos que PQ e VR são LD, certo? Vamos verificar se VS
e VR são LD. O que eu faço? A gente faz o seguinte, a gente faz aquela divisãozinha, né? Coordenada por coordenada. Ó. Menos 4 dividido por 2 é igual, a segunda coordenada aqui agora, 2 dividido por menos 1, vamos ver. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. 2 dividido por menos 1 também dá menos 2. Vamos ver se a terceira coordenada também bate. Menos 2 dividido por 1. Menos 2 dividido por 1. Então, deu igual. Quer dizer o seguinte, que esse vetor VS e o vetor VR são LDs, ou seja, eles são múltiplos um do outro. Se você observar, se eu multiplicar esse vetor VR por menos 2, dá o vetor VS, certo? Então, observe, o vetor VR e VS, tá? Eles são LD. O vetor VR e PQ são LD também, tá? E o vetor VS e PQ, tá? Também são LD. Então está acontecendo o caso em que as retas são coincidentes, tá? Então R e S são coincidentes, tá? As duas retas são coincidentes, ok? Então resolvemos o problema. Observe que nesse caso aqui, nós nem calculamos o produto misto. Por que não foi preciso isso? Porque nós verificamos essa condição aqui, os três vetores, tá? Eles são LDs, tá? Então se os vetores já são LDs, vai acontecer do produto misto entre eles também ser igual a zero. Então eu não precisei fazer a conta, tá bom? Então foi só por isso. Vamos a outro exemplo. Então vamos resolver mais um exemplo. Determine a posição relativa entre as retas R e S. Então novamente nós temos que pegar aqui o ponto P da reta R, que tem coordenadas 2, 0 e 5. É só pegar aqui na equação, né? O vetor que dá a direção da reta R, que é o VR, ele tem coordenadas 2, 3 e 4. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a reta S aqui. Quem é o ponto da reta S, que eu vou chamar de Q? Ponto, ele tem coordenadas 5, 2 e 7. E o vetor VS, que é o vetor que dá a direção da reta S, tem coordenadas 1, menos 1 e menos 2. Certo? Agora, vamos calcular aqui já quem é o vetor PQ. O vetor PQ tem coordenadas 3, 2 e 2. Fiz a subtração aqui. Muito bem. Observe que o vetor VR e VS, eles não são LD, eles são LI. Porque se eu pegar 1 dividido por 2, vai dar diferente de menos 1 dividido por 3. Então não tem um número que 1 é o produto desse número pelo outro. Então eles são LIs, tá? Então a gente já sabe que VR e VS, o VS, eles são LI. Ok, eles são LI. Muito bem. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que calcular aí o meu produto misto entre os vetores. Por quê? Porque se eles são LI, quer dizer que as retas não são paralelas e não são coincidentes. Então elas podem ser concorrentes ou reversas, dependendo aí se as retas estão no mesmo plano ou não, tá? Então eu vou fazer a continha bem aqui embaixo do determinante do produto misto entre os vetores VR, VS e PQ. Então vou colocar aqui as coordenadas do vetor VR. 2, 3 e 4. Do vetor VS, 1,
menos 1 e menos 2. Do vetor PQ, 3, 2 e 2. Então, vamos fazer aqui essa conta do determinante. Aqui eu tenho menos 4. Aqui vai dar menos 18. Essa outra aqui vai dar mais 8. Menos. Aqui eu vou ter menos 12. Aqui menos 8. E aqui mais 6. Bom, essa conta aqui, menos 4, menos 18, mais 8, está dando menos 14. E essa conta aqui de dentro também está dando menos 14. Com menos daqui fica mais 14. Então, está dando 0. Ora, está dando 0 quer dizer o quê? Que as retas estão no mesmo plano, os vetores VR e VS sendo LI, nós temos que as retas, então, elas são concorrentes, tá? Então, a resposta aqui, as retas são concorrentes. Beleza? Por quê? Porque nós temos duas coisas. Primeiro, elas são coplanares. O produto misto entre os vetores VR, VS e PQ deu 0. Só que os vetores VR e VS, eles são LI, ou seja, eles não são paralelos. Então, as retas são concorrentes. Vamos para o próximo problema. Nesse exemplo, agora, nós temos o seguinte: determinar a posição relativa entre essas duas retas. Mas observe que aqui não está aparecendo x. Está aparecendo só aqui, ó, z igual a 2x. Então, novamente, nós vamos fazer o seguinte, chamar x de lambda, tá? E aí eu vou ter y igual a 3 mais 0 lambda, posso colocar assim. O z vai ser igual a 2 lambda, tá? Posso escrever assim, z igual a 0 mais 2 lambda. Então aqui fica fácil da gente encontrar os pontos, o ponto da reta R e o vetor da reta R, tá? Vetor diretor da reta R. Aqui nós temos que é x menos 0 sobre 1 igual a y menos 0 sobre 1 igual a z menos 0 sobre 1 também. Então, nós temos o vetor que dá a direção da reta, que é 1, 1 e 1, e o ponto que da reta aqui, da reta S, que é a origem, 0, 0, 0. Tá? Então, vai ficar fácil fazer aqui a conta. Olha só. O ponto P, ele tem coordenadas 0, 3 e 0. O vetor VR, que é o vetor que dá a direção da reta R, ele tem coordenadas 1, 0 e 2. O ponto Q, que é o ponto da reta S, ele tem coordenadas 0, 0 e 0. E o vetor VR, ele tem as coordenadas 1, 1 e 1. O que a gente vê aqui? A gente vê também que o vetor PQ, ele vai ter as coordenadas 0, menos 3 e 0. Tá? Observe que o vetor VR e o vetor VS, aqui, eles não são colineares. Porque se eu dividir 1 por 1 dá 1, né? 1 por 0 não dá para dividir, mas 1 dividido por 2 vai dar meio. Então, eles não são LDs, eles são LIs. Tá? Bom, se eles são LIs, eu tenho que calcular aqui, então, o produto misto entre VR, VS e PQ. Então, primeiro eu coloco as coordenadas do vetor VR. 1, 0, 2. Vetor VS. 1, 1 e 1. E o vetor PQ. 0, menos 3 e 0. Bom,
Nós já sabemos que essas retas elas não são paralelas nem coincidentes. Ou elas vão ser concorrentes ou elas vão ser reversas. Também, se nós fizermos o produto interno entre elas, a gente vê que VR não é perpendicular a VS. Então vamos lá fazer a conta aqui, ó. Multiplicando aqui, nós temos o seguinte. Aqui vai dar 0. Essa outra aqui também dá 0. E aqui eu vou ter menos 6. Menos. Aqui eu vou ter 0. Aqui eu vou ter menos 3. E aqui novamente 0. Tá? Então essa conta aqui está dando menos 3, que é diferente de 0. Opa! O produto misto entre os três vetores VR, VS e PQ deu diferente de 0. Isso quer dizer o quê? Que as retas são reversas. Tá? Reversas. Ok? Então, nesse caso, nós concluímos aí a posição relativa entre as duas. As retas são reversas. Tá bom? Bom, pessoal, essa aula ficou um pouquinho extensa porque eu queria colocar um caso de cada tipo de posição relativa entre as retas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa aula está disponível aqui no nosso site. Você pode baixar e usar aí como você quiser essa aula. Tá bom? Qualquer dúvida você pode entrar em contato com a gente aí. Um abraço.